Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Prepare o seu café, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, meus amigos pensionistas de todo o Brasil e você que recebe o BPC, LOAS e qualquer benefício do INSS. Eu sou o Nakamura, advogado, e junto com o Dr. Diego, somos advogados há 10 anos na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra vocês, amigos aposentados e pensionistas. Então, se você é novo nesse canal, seja bem-vindo e eu só peço uma coisa: inscreva-se e deixe o seu like para que esse vídeo repercuta em todo o território nacional. Nós não podemos deixar o INSS atropelar o direito dos aposentados. É preciso união. Muito bem, pessoal, 1º de fevereiro, o mês já está começando, o segundo mês de 2022. E temos boas notícias porque agora o recesso está acabando e o pessoal já está voltando aos trabalhos, tanto no STF como também no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Atenção, foi decidido que não retornarão às atividades presenciais por enquanto, só que isso não quer dizer que os projetos estejam parados, que os julgamentos estejam parados. Então vamos continuar pressionando, pessoal, porque se deixar esfriar, eles vão varrer os seus direitos para debaixo do tapete. E nós não vamos deixar isso acontecer. Então, se você quer a revisão da vida toda, comente aqui. Eu quero a revisão da vida toda em 2022, porque não adianta nada a revisão da vida toda lá em 2050, né, gente? Nós precisamos para agora. O INSS fez uma injustiça muito grande com os aposentados por décadas. Cadê as contribuições dos anos 70, dos anos 80 e dos começos dos anos 90 até 94? Onde foi parar essas contribuições? É o que nós precisamos descobrir. Então, seja muito bem-vindo e já vamos seguindo aqui, pessoal, porque a bomba estourou no INSS, então vamos juntos! Atenção, pessoal, a Justiça negou o pedido do INSS para limitar prazo de revisões. Ué, doutor, e aquela história da revisão? Tem um prazo para entrar? Como que funciona? Isso mesmo, pessoal. A Justiça negou um pedido do INSS. Atenção, vocês acham que o INSS está a favor de vocês? Ou ele tem as ordens que vêm lá de cima para negar os benefícios? Pessoal, não podemos ser ingênuos, né? E o que o INSS queria fazer? Queria limitar o prazo de revisões. Então, a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, dos Juizados Especiais Federais, entrou em consenso e rejeitou a tentativa do INSS de restringir em 10 anos a concessão do limite do tempo para que aposentados e pensionistas possam pedir a revisão do benefício. Calma, pessoal. De fato, tem na lei um prazo de 10 anos. Esse prazo, via de regra, é aplicado. Mas olha só o que essa decisão definiu. Ficou definido, sim, que se o aposentado ou pensionista quiser solicitar uma correção de sua aposentadoria, atenção, se ele tiver pedido uma revisão administrativa, esse prazo de 10 anos zera e volta a contar de novo. Isso mesmo. Então, isso aí tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que se aposentou há mais de 10 anos e tá achando que tá tudo perdido. Mas calma, pessoal, saiu decisão da TNU e ela falou o seguinte: essa tentativa aí do INSS de limitar o prazo não é cabível. Porque se você que se aposentou há mais de 10 anos pediu qualquer tipo de revisão na via administrativa, mesmo que tenha sido negada, mesmo que não seja a revisão da vida toda, a TNU, Turma Nacional de Uniformização, já decidiu que a decadência ela vai ser derrotada nesse sentido. Se você pediu qualquer revisão administrativa nos últimos 10 anos, esse prazo volta a correr. Dessa forma, essa decisão repercutiu na garantia dos direitos dos segurados, tanto os que já se aposentaram como os que ainda vão se aposentar.
Então, o prazo de decadência da revisão acaba sendo ampliado. Isso mesmo. O artigo 103 da Lei 8.213, ele traz o prazo decadencial de 10 anos. E como que a gente conta esse prazo, não é verdade? Bom, você precisa saber. Esse prazo de 10 anos, ele é contado a partir do mês seguinte ao mês que você começou a receber o benefício. Então, se você começou, não a data de concessão, o dia que o dinheiro caiu na conta, se você começou a receber, vamos supor, em 20 de abril de 2012, você vai ter então o primeiro dia do mês seguinte, 10 anos depois, para entrar com a revisão. Então, se você recebeu sua primeira aposentadoria dia 20 de abril de 2012, vamos supor, você vai ter até o dia 1º de maio, né? Então, o primeiro dia do mês seguinte de 2022, 10 anos depois, para fazer esse requerimento, pessoal. Então, nem tudo está perdido. E o INSS, você pode... Tem 2 casos aqui que você pode entrar, mesmo que tenha esgotado o prazo de 10 anos, e mesmo que você não tenha pedido uma revisão nos últimos 10 anos. Então, atenção. Se o INSS, na concessão inicial do benefício, não tiver analisado um documento que já existia no processo administrativo, você pode entrar com pedido de revisão, mesmo que tenha passado por 10 anos. E se houver um documento novo que nem o INSS nem você tinha acesso, você também pode pedir a revisão do benefício a qualquer momento, inclusive depois dos 10 anos. Pessoal, a reforma da Previdência mudou alguma coisa sobre essa questão das revisões? Não, pessoal. Pode ficar tranquilo. A reforma da Previdência alterou alguns requisitos de aposentadoria, mas sem repercussão na esfera de revisão administrativa. Podem ficar tranquilos, beleza, pessoal? Então já deixa o seu like se você gostou dessa notícia. E se você quiser mais algum esclarecimento, se ficou alguma dúvida, comenta aqui que a gente faz o nosso conteúdo em cima das dúvidas e comentários que vocês deixam aí pra gente, tá bom? Podem ficar tranquilos, se você quiser, a gente explica melhor essa notícia e vamos seguindo porque tem muito conteúdo aqui, pessoal. Precatórios em 2022, será que eles serão pagos integralmente? Pessoal, atenção para a PEC dos precatórios, atenção, viu? Se você tiver até 60 salários mínimos para receber do INSS, calma, porque o pagamento será por meio de RPV, que não foi afetado pela PEC dos precatórios. Então, se você tiver até 60 salários mínimos de atrasados, de condenação para receber do INSS, você vai receber por meio de RPV. Só que quem vai receber mais que 60 salários mínimos vai receber como? Por meio de precatório. E a emenda constitucional 114 de 2021, ela já está valendo para o ano de 2022. Então, esse limite equivale ao valor da despesa paga com precatórios no ano que se fixou o teto de gastos, de 30 bilhões de reais. Então, considerando a ordem prioritária, há grandes chances de que todos os precatórios previdenciários sejam pagos normalmente. Como assim? Existe uma ordem? Sim, pessoal, existe uma ordem prioritária de pagamento. Deixa eu te falar dessa ordem. Primeiro, precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham no mínimo 60 anos de idade. Então, quem tem mais de 60 anos já entra na ordem prioritária de recebimento, pode ficar tranquilo. E também os portadores de doença grave, pessoas com deficiência, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Então, até 180 salários mínimos, tá certo? Segundo requisito aqui na ordem de prioridade de pagamento. Os demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei. Então, a lei fixou como obrigação de pequeno valor 60 salários mínimos. Então, quem tiver até 180 salários mínimos, se for idoso, pessoa com deficiência ou com doença grave, você é o primeiro da lista. Você é o primeiro da lista.
E se você tiver também até 180 salários mínimos para receber, mas você não tem mais que 60 anos, não tem doença grave e não é uma pessoa com deficiência, você vai ser o segundo nessa ordem de prioridade. E aí, em terceiro na fila, né, vem os demais precatórios de natureza alimentícia. E em último na fila é que vem os demais precatórios. Então, tudo indica, conforme esse orçamento aí de 30 bilhões de reais, que os precatórios dos idosos serão respeitados. É claro que a gente vai ter que ver isso na prática, porque tem esse limite do teto de gastos. Mas, a princípio, podem ficar tranquilos. Você que tem um precatório que já estava aí para receber em 2022, tudo indica que sim, será mantida essa ordem de pagamento. E o que é justo, né, pessoal? Porque uma coisa é uma empresa que tem 300 milhões de reais para receber do governo, ela pode esperar, ela pode receber esse pagamento parcelado. Não é o ideal, mas ela pode esperar. Agora, o idoso, o aposentado, o pensionista, não sabe até quando vai viver. Como é que você vai deixar um idoso esperando 2, 3, 4 anos para receber um precatório, né? Então, essa ordem de prioridade foi muito importante para garantir o direito dos aposentados. Então, já deixa o seu like aqui e vamos seguindo, que esse canal é sem enrolação, pessoal. E atenção, médicos peritos do INSS anunciam paralisação. Ué? É isso? É, pessoal! Os peritos médicos do INSS anunciaram paralisação. A categoria cobra uma recomposição salarial de quase 20%. É, pessoal, os médicos peritos do INSS divulgaram que vão paralisar os trabalhos na próxima segunda-feira como resposta à falta de reajuste salarial. A categoria cobra recomposição de quase 20% relativa às perdas inflacionárias de 2019 a 2022. Em ofício encaminhado ao ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais reclama de promessas não cumpridas. Apesar das promessas feitas pelo ministro de Estado, nenhuma ação foi tomada pela autoridade máxima do órgão, e a situação caótica que assolava a categoria não apenas se manteve, como foi profundamente agravada, é o que diz a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, pessoal. E eles também estão reivindicando melhorias nas condições de trabalho, como limitar a 12 o número de atendimentos presenciais diários. Há 5 mil médicos peritos em todo o país para avaliação que pode justificar a concessão de benefícios previdenciários. O Ministério do Trabalho foi procurado, mas não comentou essa mobilização. Então, quem fica prejudicado? É o médico? Não, né, pessoal? Quem fica prejudicado é o aposentado, o pensionista, o segurado que está esperando uma perícia médica. E agora, pessoal, com os médicos aí em greve, como que fica essa história, não é verdade, gente? Isso aí vai prejudicar demais quem recebe um auxílio-doença, ou quem está esperando a resposta de um auxílio-doença, quem está esperando a resposta de uma aposentadoria por invalidez. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal, porque temos mais informações aqui nesse vídeo, porque agora chegou a hora do quadro Voz do Aposentado. Atenção você, olha a participação do amigo aposentado. Alô, Roberto Lourinho, olha a participação dele. Vamos torcer para que a justiça seja feita com o voto a favor do ministro Alexandre de Moraes para os aposentados da revisão da vida toda. Obrigado pela participação. José Antônio Pessoa. A revisão da vida toda é uma questão de justiça, pois pagamos para ter uma aposentadoria melhor. Agora, faça justiça, ministro Alexandre de Moraes, por uma questão de justiça. Vote a favor do aposentado, aprovando a revisão da vida toda. Olha só, Elizabeth Batista, boa tarde. Não aguento mais essa demora. Já dei entrada e as minhas contribuições antes de 94 eram bem maiores. Tomara a Deus que saia rápido e favorável para nós aposentados. Obrigado pela participação. E olha só Maurício Rabelo, que está sempre aí com a gente. Doutor, que Deus abençoe grandemente. Ele está no comando. Amém, senhor Maurício. E você também comente amém aqui, se você acredita na palavra do Senhor e no que disse o senhor Maurício Rabelo, pessoal. E vamos seguindo, que tem mais participação do amigo aposentado. José Amaro Guimarães Neto. Bom dia, doutor, tudo bom?
nós aposentados estamos sofrendo com essa demora do ministro Alexandre de Moraes de concluir a votação. É uma vergonha. Pessoal, olha a participação aí com mais de 5 likes. José Augusto, tô aguardando a revisão da vida toda. Então faça como o senhor José. Comenta aqui, eu quero a revisão da vida toda. Só que agora, o que você vai comentar? Você vai comentar o seguinte, eu quero a revisão da vida toda em 2022. Nós não podemos deixar passar mais um ano sem o recebimento, sem a correção dessa injustiça, pessoal. Olha o senhor Paulo Soares, tem 24 anos pagando sobre 10 salários. Pessoal, ele contribuiu sobre 10 salários e nada foi levado em conta de 1970 até 1994. 24 anos pagando sobre 10 salários mínimos. E olha só que absurdo, ele se aposentou com um salário mínimo, porque depois de 94 ele só tinha 4 anos registrado. Para fins de tempo de contribuição, o INSS levou em consideração esse período de 70 até 94. Só que, para fins de cálculo do valor da aposentadoria, olha só o que fizeram, não só com o senhor Paulo, mas com milhares de aposentados em todo o Brasil. Foi uma grande injustiça. E olha só, senhora Marise, ilustríssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, não faça injustiça com todos os idosos que contribuíram antes de 94, com maiores contribuições, e na juventude, com maior força nos nossos desempenhos laborais. Obrigado pela participação, Marise. É isso aí. O ministro Cássio Nunes Marques, no voto de divergência, ele levou em consideração a nota técnica do INSS e ele também levou em consideração o argumento de que as pessoas passam a contribuir mais no fim da sua vida de trabalho, no fim da sua vida laboral. Será que é verdade isso, pessoal? Quem que contrata alguém com 55 anos e vai pagar um salário de 20, 30 mil reais? Um ou outro vai acontecer, se você conseguiu progredir na sua carreira, você estudou, às vezes fez alguma especialização lá no exterior. Um ou outro aposentado, realmente, depois dos 50 anos, passou a receber ainda mais. Só que, na realidade dos brasileiros, pensa você era forte com 20, 30 anos, você conseguia carregar peso, você conseguia trabalhar várias horas, fazer hora extra. Mas e com 50, 60 anos, pessoal? Quem que consegue ficar carregando peso, ficar trabalhando, fazendo hora extra aí, pessoal? É claro que as contribuições serão menores no final da vida. Não tem como, pessoal, para a grande maioria das pessoas. Então, realmente, esse argumento aí do ministro Cássio Nunes Marques não está sendo condizente com a realidade, com todo o respeito que é devido ao ministro. Aqui nós debatemos ideias e não atacamos jamais a pessoa, seja de um ministro, seja de um político, seja de qualquer um. Isso aqui é um canal jurídico e não um canal político. Então, se você ainda não pediu a sua revisão da vida toda, pessoal, procure um profissional competente. Existem vários aí no Brasil. Mas se você, assim como eu, e gosta de resolver tudo sem sair de casa, eu vou deixar aqui o WhatsApp da nossa equipe. Se você quer os cálculos da revisão da vida toda, quer enviar seus documentos e receber a resposta, lembrando, nós não cobramos entrada, somente a questão dos cálculos, porque aí vai para o setor de cálculos com o contador especialista. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 44 99868 3378. Agora, se além dos cálculos da revisão da vida toda, você quer agendar uma consulta por videochamada diretamente com o Dr. Diego para tirar todas as suas dúvidas, então o número é 61 98522 0420. 61 98522 0420. Isso mesmo, pessoal. Escritório no Paraná, em Brasília e em breve aí no Brasil inteiro, e temos processos em todas as regiões do país. O processo é eletrônico e esse da revisão da vida toda não tem nem audiência. Mas mesmo os outros processos, caso você ainda esteja se aposentando, ou sua esposa, ou seu filho, pessoal, faz uma consulta. Por quê? Porque aí será possível fazer todos os cálculos e já indicar o valor que você deve receber. Aí, se o INSS chegar lá na hora e pagar menos do que isso,
você já tem o embasamento, o fundamento para pedir a correção dos valores. Agora, se você faz o cálculo, faz a sua consulta e o INSS continua com essa atitude, pessoal, realmente é a via judicial, porque na via administrativa o INSS, se já não reconheceu um recurso administrativo para o próprio INSS, não terá eficácia. Agora, na via judicial, o juiz não quer saber de rombo de previdência, não quer saber de nada disso. Ele quer saber do direito do aposentado. Se cumprir os requisitos, ele vai conceder, tá certo, pessoal? Então, ficamos aqui à disposição. Também comenta suas dúvidas aqui que a gente cria os conteúdos em cima do que vocês falam aqui pra gente, tá certo? Que Deus os abençoe e vamos juntos, pessoal. Não podemos esmorecer, não podemos desistir, hein? Vamos juntos, porque se eu estou aqui, Dr. Diego está aqui, vocês também precisam estar com a gente. Essa é a Voz do Aposentado. Esse é o maior canal que visa a união dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Muito obrigado e até os próximos vídeos.